Oi, hoje vamos para emaranhamentos de histórias de amor de Bert Hellinger. Eu sou muito agradecida de vocês estarem me acompanhando aqui nesses estudos fantásticos que tanto ampliam consciência, que tanto nos fazem crescer mais e mais, né? Isso. Hoje nós vamos para a página 148, é nossa 29ª leitura. Acho que tem mais umas 2 semaninhas, uma ou 2 semanas, nós terminamos o Histórias de Amor de Bert Hellinger. Oi, Elvira! Que bom te ver! Conta aí de você, porque já estou com muitas saudades de você. Espero te ver presencialmente lá em São Roque em setembro. E é muita alegria saber de todas as suas transformações na mentoria. Mas quero saber novidades. Conta aí para mim, me fala aí de você, todos os ganhos que você teve com a mentoria. Oi, Leila, tudo bem? Bom dia. Hoje foram tantas atividades na parte da manhã, até o arco-íris eu ganhei, vocês viram? Botei lá no meu story. Hoje, 6h30 da manhã, eu já estava com um arco-íris na minha janela, foi maravilhoso. Por favor, escreva aí as novidades, que eu estou doida para saber. Elvira, sobre os ganhos, quais as novidades. Bom dia, Leila, bom dia, Elvira. Conta um pouquinho aí de vocês, qual foi o ganho da semana por ter conhecido as leis do relacionamento humano, e que luz deu aí para vocês, para eu compartilhar aqui. Então, hoje eu vou ler sobre emaranhamentos, que é o mais importante da constelação familiar, que Hellinger diz que toda dificuldade que nós temos nas nossas vidas, todas, saúde, dinheiro, relacionamento, qualquer dificuldade é uma parte da nossa energia que está presa lá no passado, que está presa em alguém que não foi devidamente considerado e honrado no nosso sistema familiar, uma vez que todo sistema ele busca o equilíbrio infinitamente. Então, se alguém foi descartado, machucado, excluído, não considerado como pessoa com dignidade nesse sistema, alguém na geração posterior vai honrar essa pessoa que foi excluída. Oi, Andrelina, que delícia, que bom te ver, que saudade. Então, se nós estamos, qualquer dificuldade que a gente tenha está ligada a alguma pessoa do passado. Por que a constelação é tão rápida e funciona tão bem? Porque a gente vê quem é essa pessoa que nós, com nossa dificuldade financeira, saúde, afetiva, a gente está olhando lá para ela. Pode ter sido uma pessoa morta, assassinada, falecida precocemente, pode ter sido uma pessoa abandonada, deixada no frio. Aqui no nosso país, em termos de coletividade, né, tem muita questão escravagista. Então, parte nossa está olhando lá a questão
escravagista. Então, toda dificuldade. Oi, Ângela. Já viu meu arco-íris cedo, né? Já viu. Aqui tá 19 graus. Aí deve estar 4, 5, né? Oi, Xandani. Então, se o que Hellinger descobriu com muita presteza, facilidade, que nos ajuda muito, é que se nós estamos com qualquer conflito na nossa vida atual, é uma ligação com esse excluído, esse machucado do nosso sistema no passado. E aí, por isso fica fácil, através da constelação. 13 graus, né, Ângela? Nossa, 13 graus já é um friozinho. O sol aparece devagar, né? Aí nesse litoral sul, o sol aparece bem devagarzinho, né? Oi, Maria. Então, hoje eu vou ler sobre emaranhamentos, né? Aqui do Histórias de Amor. Hellinger escreveu esse livro, ele ainda estava meio apaixonado lá pela segunda esposa. Eu conheci a primeira, né? Mas também conheci a segunda esposa dele. Mas quando eu o conheci, ele estava com a primeira, com a Herta Hellinger, que foi com quem eu mais ouvi, né? Mais acompanhei. E depois, em 2002, ele casou com a Sophie Hellinger. E que é viva, Sophie é viva. Hellinger faleceu em 19/9/2019. Vai fazer 3 anos. E para mim, esse capítulo que eu vou ler agora é o mais importante de todo. Nem é um capítulo, é uma página. Ela é muito importante. Se você tiver isso bem visto no seu coração, você consegue solucionar qualquer coisa. Então, na página 148, emaranhamentos. Oi, Tati. Então, emaranhamentos, algo muito, muito importante das descobertas de Hellinger. Ele começa e fala, ele já começa o parágrafo falando: uma das descobertas mais importantes da constelação familiar é o fato de que todos nós nos encontramos ligados aos destinos de nossas famílias das mais diversas maneiras. Existe na família uma consciência comum e inconsciente, um profundo movimento na alma que não permite que alguém seja excluído, rejeitado ou esquecido. Quando acontece algo dessa espécie, mais tarde, a pressão dessa consciência coletiva escolhe alguém para representar o excluído. Então, nós temos a família toda, uma pessoa vai representar esse antepassado excluído, ou se não for um antepassado, né, na linhagem biológica, pode ter sido uma pessoa que foi assassinada por um membro da sua família, ou uma pessoa que a sua família teve vantagem a partir da exclusão dele. Não é só um parente consanguíneo, é principalmente alguém que foi excluído para alguém da sua família ter vantagem. Então, alguém no futuro, né, na família nos descendentes, vai ser escolhido pela consciência coletiva, como a gente já estudou isso na mentoria de liderança sistêmica, né? Quem já fez aqui a mentoria de liderança sistêmica aprendeu que a consciência coletiva vai lá e escolhe um membro para
então representar essa pessoa do passado. Aí, a pessoa em questão, né, que foi escolhida pela consciência coletiva, que é maior do que a consciência individual, a pessoa em questão se sente igual àquele que foi excluído. Ao invés da pessoa poder viver a própria vida, terá que viver a vida de uma pessoa excluída. Encontra-se emaranhada com um destino estranho. Muitas dificuldades em uma família, como, por exemplo, as que ocorrem entre pais e filhos, quando uma criança se comporta de modo estranho, ou aquelas entre marido e mulher, quando de repente um percebe que o outro está tomando um rumo incompreensível, sobre o qual não tem controle. Devem-se a esse tipo de emaranhamento. Sendo assim, o amor é exigido a partir de uma nova forma. O que essa pessoa que está então com esse comportamento, digamos, estranho, com essa doença estranha, com essa carência de dinheiro e tudo, o que ela está fazendo? Ela está denunciando para o sistema que alguém lá no passado foi machucado por esse próprio sistema. Né? A gente diz sempre que esse gap, né, que essa distância temporal entre o que ocorre e a consequência é o que mais nos confunde, né? Confunde o nosso modo de agir. Que tem muita gente que me pergunta, não sei o que está aí, por que isso está acontecendo comigo. Não sei, porque eu sempre agi direito de uma forma benevolente. Mas é todo o sistema que busca o equilíbrio. Muitas vezes algo acontece com você, ou com um filho seu, com alguém próximo, para que o sistema se reequilibre. E o que é sistema? Sistema a gente também estuda na mentoria de liderança sistêmica quem são as pessoas que pertencem ao sistema, né? A esse conjunto de destinos que a todo momento busca o alto equilíbrio. Então, sendo assim, o amor é exigido a partir de uma nova forma, porque a forma de você lidar com uma pessoa doente ou com uma pessoa que necessita de mais atenção, que está ferida, é diferente de você lidar com uma pessoa que está tocando a sua própria vida a todo vapor, em progresso, em paz, em tranquilidade. Aí ele continua aqui, né? Esse tipo de emaranhamento pode vir à luz através da constelação. Isso que é o fantástico da constelação. A solução é a mesma que antes. O que esteve excluído é incluído, recebendo um lugar na alma de cada um e na família. Somente assim, aqueles que antes se encontravam emaranhados estarão livres. É uma grande conquista da constelação familiar que as dificuldades para as quais não tivemos qualquer compreensão até então, de repente, passem a fazer sentido e que, quando assumimos tal fato, encontremos uma boa solução para nós e para os outros. É realmente fantástico, né? Nossa, esse iluminado, Bert Hellinger, iluminado de ter descoberto isso. Apresentei-lhes um panorama sobre o amor que tem futuro. Agora trabalharei com alguém e mostrarei como trazer os obstáculos que se opõem ao amor à luz e talvez encontrar um caminho
para que o amor flua novamente. Só esses 2 parágrafos aqui já é um conhecimento de uma vida toda. Se você realmente percebe no coração isso aqui, esses 2 parágrafos, você já olha a vida de uma forma completamente diferente. Isso significa que você começa a olhar para a vida sem julgamento, sem condenação. Porque como que você vai condenar alguém por estar agindo de uma forma ou por alguma questão que aparece na vida dela, se quem está regendo a vida de todos nós é a consciência coletiva? E que muitas vezes nós, por uma escolha inconsciente nossa, nós estamos representando, forçados pela consciência coletiva a representar a dor igualzinha daquele que foi excluído no nosso sistema no passado. A gente então está denunciando com nossas dificuldades a dor de um excluído do nosso sistema. Isso está tranquilo aí para vocês? Está fazendo sentido? Porque para mim, cada vez que eu leio isso e reestudo o que é um emaranhamento, mais luz me vem. Agora veio uma clareza assim enorme de quase que reconhecer uma série de dores aqui, de escassez financeira de algumas pessoas, de doenças. Então isso é muito... Eu tenho na minha família uma pessoa que eu gosto muito, um sobrinho, que fez inclusive transplante de medula óssea, né? Que tem leucemia. E então ele denuncia com muita clareza, né? Com tanta dor, oferecendo o corpo dele, um excluído da nossa família, do nosso sistema. Então sou muito atenta a isso. Oi, Leni, oi, Rosimeire. E ele é gêmeo. E agora, por cá, eu vou ler aqui sobre irmãos gêmeos, que já vem vindo antes de falar. Então, o Hellinger agora vai descrever uma constelação que ele fez sobre irmãos gêmeos. Quem tem gêmeos na família? Essa semana, exatamente, nós fizemos uma constelação de uma gêmea cujo gêmeo nasceu morto e ela sobreviveu. Irmãos gêmeos. Aí Hellinger fala: um homem veio falar comigo. Está sentado do meu lado, me deu apenas uma dica, mas agora lhe perguntarei do que se trata. Aí o cliente fala: a dica foi o meu irmão. Tenho um irmão gêmeo. Somos bivitelinos, isto é, não somos gêmeos univitelinos e fisicamente somos diferentes. Ultimamente tem surgido uma questão em relação a ele. É que lá no fundo não me sinto aceito por ele e por isso não consigo viver a minha vida. Às vezes isso chega ao ponto de eu sentir: não aguento mais. Tati, explica muitas lutas existentes no emaranhamento, né? Nessas horas também tenho pensamentos de suicídio, mas não faço nada, porém sinto-me desamparado. Aí Hellinger fala: chega, estas informações já são suficientes, e diz para a plateia, né? Iremos olhar para isso a partir da perspectiva da constelação familiar. Para tal, escolho o representante para ele e para o irmão gêmeo e os constelo. Olharemos para isso e obteremos novas informações. Hellinger escolhe os 2 representantes e os posiciona com uma distância de cerca de 3 metros.
um diante do outro. O representante do irmão gêmeo fica inquieto e olha para o chão. Hellinger pede para os dois representantes permanecerem na mesma posição sem se mover. Escolhe mais 2 representantes e os posiciona ao lado dos irmãos gêmeos, um diante do outro na mesma distância. Aí Hellinger fala para o público: a minha hipótese é que os irmãos gêmeos estejam pagando. Pagando aqui se refere ao emaranhamento, né? Eu uso muito a palavra denunciar, mas é uma palavra que eu aqui, Virgínia, uso para esse emaranhamento, que alguém de nós, com o nosso conflito, com a nossa dificuldade ou a dificuldade de quem nós estamos, do nosso cliente, né, está denunciando esse excluído do passado. Hellinger usou a palavra aqui, que está pagando. Oi, Denise. Oi, Conceição. Então, os irmãos, por algo relacionado a outros membros da família de uma outra geração. Vejamos agora o que acontece. O representante do irmão gêmeo se agacha lentamente. Hellinger posiciona os representantes dos irmãos gêmeos por trás dos representantes que estavam ao lado dele. Deste modo, tira-os da linha de fogo. Aí Hellinger se dirige ao público. O homem que está diante do representante do irmão gêmeo faz o mesmo movimento que este fez antes. Também olha para o chão. Segundo a nossa experiência, isso significa que está olhando para um morto. O que acontece? Olha só o que aqui. Tem o cliente que tem um irmão gêmeo, né? Aí ele pegou uma pessoa para representar esse cliente, uma pessoa para representar o irmão gêmeo do cliente. Aí pegou outras 2 pessoas. Olha como é mais ou menos fácil assim a constelação, uma vez que você tenha percebido, desenvolvido em você essa autopercepção, que todos nós podemos sentir no próprio corpo. Hellinger então pegou 2 outras pessoas e colocou também no palco para ver quem esses irmãos estavam representando. Porque só o fato deles nascerem no mesmo que bivitelinos, eles já estão representando uma dupla do passado. Vocês concordam com isso? Então ele colocou representantes para que esses irmãos gêmeos olhassem para essa dupla do passado, que aí nós não sabemos se essa dupla é de gêmeos ou do que é. Então, e um dos representantes lá do passado já estava olhando para o chão. Quando olha para o chão, na constelação a gente entende que tem ali alguém excluído, um morto, um machucado, geralmente um que foi morreu cedo, saiu da vida cedo. Né? Hellinger escolhe um novo representante e pede para que se deite diante desse homem no chão. Nesse meio tempo, o representante do irmão gêmeo foi para trás, afastando-se bastante. Aí ele pergunta para esse representante do irmão gêmeo: como está agora? Aí esse irmão gêmeo diz: quando estava lá tremi muito, precisei me segurar em pé, caso contrário teria sido puxado para baixo. Agora vejo o meu irmão pela primeira vez. Aí Hellinger fala para o público: os 2 irmãos gêmeos estão assumindo algo no lugar de outros 2, algo que nada tem a ver com eles. Aí pergunta para o representante do cliente: como você se sente aí? Aí o representante do cliente diz: sempre tenho a impressão
de que tenho que cuidar do meu irmão e agora estou contente em vê-lo. E aí Hellinger fala para o cliente: você e seu irmão agora se encontram ligados um ao outro. O essencial ocorre com os representantes. Por isso que a gente usa representante, porque às vezes o próprio cliente não consegue verbalizar o que está acontecendo ali. Não tem nada a ver com vocês. Aqui atua um emaranhamento sistêmico. Como se sente agora? Aí o cliente fala um pouco melhor. O que acontece com a pessoa no chão? Aí Hellinger fala: ainda não sabemos, mas suspeito que tenha algo a ver com a guerra. Aí é uma percepção do constelador, né, do facilitador. E essa informação vem muitas vezes para gente. Eu também sinto isso assim com muita clareza. Hoje, né, 15 anos depois de estar trabalhando com constelação, quando eu conheci o Hellinger, eu ficava assim maravilhado. Meu Deus, de onde que ele tirou essa palavra guerra? Mas hoje eu vejo com muita clareza, vem para mim com muita facilidade qual foi a questão que teve por trás. Isso é muito fantástico. Aí Hellinger fala: tem alguma coisa a ver com a guerra. Aí o cliente fala: meu pai teve que ir para a guerra ainda quando era muito jovem. Nos contou. Ele morreu em 1969 em um acidente. Da guerra, sei apenas que ele acabou sendo prisioneiro. Parece que quando jovem também fugiu de casa uma vez. Os representantes, o representante que estava diante do representante do cliente, fecha os punhos e se vira. Fechar os punhos, muitas vezes, é um sinal de raiva, né? E Hellinger diz para o público: ele é o agressor. Virou-se. Agora conduzirei para mais perto do morto. Desculpe. Hellinger o aproxima do morto que se encontra deitado no chão. Este, porém, olha para o teto. O agressor, né, o representante cujo irmão gêmeo dele estava ligado. Este, porém, olha para o teto, afasta-se um pouco para trás, olha rapidamente para o morto e depois olha para frente. Agora Hellinger posiciona o cliente diante deste representante de outro lado do morto. Nossa, é fantástico, né? Fazer enxergar essa constelação assim mentalmente é uma expansão enorme para todos nós aqui. Hellinger diz para o cliente: olhe para o agressor e diga: aí vem, amo você. Aí o cliente fala: amo você. O assassino olha rapidamente para o teto e depois para o morto. É quando você inclui no coração o agressor, é quando a cura começa. Essa história da nossa sociedade que sempre vai lá e pune o agressor, e pune o agressor, e pune, mas o agressor é simplesmente um ser humano que está cumprindo ali um papel da consciência coletiva. A hora que você olha com amor para ele, você pode acabar com uma guerra inteira. É difícil, eu não estou dizendo que seja fácil, não, mas é um treino. É um treino você olhar com amor para o agressor. É só você primeiro se livrar dos próprios julgamentos, mas a gente já tem tanto auto-julgamento, que é a pior coisa que existe, né? O auto-julgamento. Aí como a gente tem auto-julgamento, a gente julga o outro. Quando a gente deixa de nos julgarmos, né? A gente pode, então, parar de julgar o outro. E aí, incluir no coração até os agressores. E aqui é um esforço da própria constelação, né? Hellinger fala para ele falar para o agressor: amo você. E o cliente fala: amo você. Após um tempo, o agressor estende a mão em direção ao cliente. Aí Hellinger fala para o cliente: vá até ele.
O cliente se posiciona diante do agressor, toma as mãos um do outro e se olham nos olhos. Enquanto isso, o cliente treme muito. Aí Hellinger fala para o público: percebem como ele treme? Agora o olhar do agressor vai além do cliente, em direção ao morto. O cliente dá um passo em direção ao morto e se ajoelha diante deste. Hellinger leva o cliente um pouco mais para trás. Após um tempo, Hellinger posiciona o irmão gêmeo diante do cliente. Seguram-se pelas mãos e se olham nos olhos. Enquanto isso, o agressor deita-se ao lado do morto. Isso também é uma teoria que Hellinger descobriu. Hellinger não inventou nada, tudo ele observou no campo fenomenológico. E ele diz que agressor e vítima se deitam juntos na morte, né? Eles se reconciliam na morte. O cliente solta as mãos do irmão gêmeo, fica indeciso e dá um passo para trás. Toma então o cliente com as duas mãos pelos ombros. Este chora, mas não se move. O irmão gêmeo se solta novamente. Diz para o irmão gêmeo, diga a ele, amo você. Aí o irmão gêmeo diz para o agressor, amo você. Enquanto isso, o agressor se deitou de costas ao lado do morto. Hellinger vai até ele, pede para que ele se levante. Fique em pé atrás do cliente e coloque as suas mãos no ombro deste. Hellinger para o público. Agora o cliente está se acalmando. O que acontece? Então foi o pai, né? Foi o pai do cliente que matou alguém na guerra. E aí está dando essa confusão toda. O irmão gêmeo deu um passo para trás. O cliente e o irmão gêmeo encontram-se um diante do outro. Hellinger ao cliente, diga a seu irmão, amo você. Após hesitar um pouco, o cliente diz, amo você. O irmão gêmeo estende as duas mãos em direção ao seu irmão, mas este sacode a cabeça, é incapaz de tomar as mãos. Para o cliente, diga a ele, por favor, por favor. Hellinger fala que a gente tem 3 palavrinhas mágicas para curar qualquer coisa, para curar esses emaranhamentos, para curar essas dores. Se a gente sabe usar essas palavras com precisão, a gente cura tudo. Quem sabe essas 3 palavras? Minhas mentoradas que estão aqui sabem, né? Que já aprenderam essas leis do relacionamento humano, sabem quais são as 3 palavras mágicas. Escrevam aí. Então diz para o cliente, por favor. O cliente diz, por favor. O irmão gêmeo estende novamente as mãos em direção a ele. Mas este continua... Oi, Graça. Mas este continua incapaz de tomá-las. O irmão gêmeo abaixa novamente as mãos. Tenta então uma terceira vez. Desta vez, o cliente toma as mãos de seu irmão, chora, mas não se move. O cliente diz para Hellinger, ainda me sinto desamparado. Aí Hellinger fala, permaneça com seu movimento e mantenha os olhos abertos. O irmão gêmeo dá um passo para trás e solta as mãos de seu irmão. Este posiciona as mãos de um modo como se estivesse se defendendo. O irmão gêmeo vai lentamente mais para trás, vira a cabeça e olha para o morto. Hellinger pede para que o cliente se vire para o agressor. Este se vira e os dois se abraçam profundamente. O irmão gêmeo volta sempre a olhar para o morto, como se fosse puxado para baixo em sua direção. Então, percebendo que quanto mais inclui aqui o agressor, mais a constelação vai funcionando melhor. Mas aqui, agora, o próximo parágrafo, Hellinger vai explicar o que aconteceu nessa constelação, que
explica aqui de uma forma bem incrível. Então, Hellinger fala para o cliente: vire-se mais uma vez para o seu irmão. O cliente se vira, no entanto, estende as mãos para trás, para o agressor. Segura-se neste e chora. Seu irmão gêmeo vai para o chão, estende as mãos para trás, segura-se no agressor e deita-se ao seu lado. Hellinger, após um tempo, para o público. Agora, o morto está de olhos fechados. Vou interromper aqui e agradeço a todos vocês. Quando o morto fecha os olhos, geralmente na constelação familiar, esse morto, então, está em paz. E o emaranhamento que nós estamos estudando aqui desde o início, ele se dissolve. Aí eu vou ler aqui os esclarecimentos desta constelação. Estou aguardando aqui minhas mentoradas, é que eu quase não tenho mentorada minha aqui nessa live. As minhas mentoradas escreverem as 3 palavrinhas mágicas. Eu só vou falar no final. Se ninguém escreveu, eu conto quais são as 3 palavras mágicas que cura qualquer emaranhamento, segundo Bert Hellinger. Esclarecimentos. Hellinger para o público. Esclareço para vocês o que viram aqui. Primeiro, a Maria está perguntando: no caso que o pai já cometeu vários assassinatos e também vários abortos, o que pode acontecer com a geração futura? Pablo que está perguntando. O que pode acontecer com a geração futura? Todas essas pessoas assassinadas, o pai como agressor, né? O pai como agressor que também se auto-exclui assim do sistema. Todo agressor que comete muitos assassinatos, ele não tem mais, a única forma de perder o direito ao pertencimento da família. Então, ele precisa ir pagar lá pela sua culpa sozinho. São casos bem excepcionais, viu? Que estão nos presídios ou estão na morte. Agora, essas pessoas que foram assassinadas por eles ou foram abortadas por eles, o sistema, né, os descendentes dele vão representar, de alguma forma vão representar, vão com as suas vidas, né, com as suas dificuldades nas vidas. E aí, como que cura isso? Constelação familiar soluciona isso olhando com amor e recebendo no coração esses que foram excluídos. Foi exatamente isso aqui que nós contamos aqui nessa live, que é a grande percepção da constelação familiar é essa, de entender, né, de provar que nós estamos ligados a pessoas que deram vantagem ao nosso sistema, que pela sua exclusão deram vantagem ao nosso sistema. E aí essa vantagem pode ser entendida de várias formas. Na mentoria de liderança sistêmica eu explico isso bem detalhadamente. Se tiver interessado, estou até com turma vaga aberta na mentoria 11. Quarta-feira, será quartas-feiras de manhã. Aí ele vai esclarecer que eu tenho mentoria agora 9h30, então preciso terminar aqui, mas eu quero muito ler essa explicação aqui que ele dá da constelação. Então, esclareço para vocês o que viram aqui. Primeiro, escolhi apenas representantes para o cliente e seu irmão gêmeo, e os posicionei um diante do outro. Comportaram-se como se não fossem irmãos gêmeos. Isto indica que representam alguém em seu sistema, que assumem algo de outras pessoas de sua família. Entre aspas, emaranhamento, né? Por isso, coloquei 2 outras pessoas sem saber quem são e pedi para que os irmãos gêmeos se recolhessem.
Ocorreu então um movimento entre os dois representantes. Um olhava para o chão, isto é, para um morto, e o outro estava de punhos fechados. Este revelava a energia de um agressor. Ele também queria se desviar. Segundo a imagem que surgiu, o morto foi assassinado. Quer dizer que um representante era um assassino e o outro uma vítima. Pode ser que tenha sido na guerra que o primeiro cometeu um assassinato, não apenas como soldado, e sim um assassinato verdadeiro. Não sei o que o Hellinger fala, né, de assassinato verdadeiro. Quando é soldado, você está matando a serviço da nação, a serviço do seu pelotão. E outra é quando você toma a decisão de matar alguém porque você teve uma raiva, um assassinato individual, né? Que isso que eu acho que ele chama aqui de assassinato verdadeiro. Disso não sabemos também e não precisamos saber. Em todo caso, o agressor não olhou para a vítima, e sim para cima. Agora, algo muito importante aqui que ele vai falar, que eu já contei aqui. Um agressor não tem como se movimentar antes de ser amado. Esta é uma das grandes compreensões sobre a constelação familiar. Todos os ataques contra os agressores conduzem a um endurecimento maior dos mesmos. Então, eu vou parar aqui, porque já são quase 9 horas, e aí eu continuo na semana que vem sobre isso. Vou voltar daqui mesmo, que é um parágrafo assim, muito importante. Então, semana que vem é dia... E quais são as 3 palavrinhas mágicas que Hellinger fala que soluciona tudo? Você sabe usá-las? Sim. Por favor. Obrigado ou obrigada. Sim, por favor. Obrigado e obrigada. As 3 palavras mágicas da constelação familiar. Então, sexta-feira que vem, 8 da manhã, 8 e 11 da manhã, eu continuo aqui falando de como o agressor precisa ser amado para, então, tudo solucionar, ok? Muito obrigada por todos vocês aqui e até a próxima semana, 8 da manhã, que eu vou explicar melhor como que o agressor só pode, uma vez que ele é amado, que o emaranhamento da família pode se dissolver. Muito obrigada pelos corações todos aí que vocês estão mandando e espero vocês na próxima. Andrelina tá aqui, adorou isso, né, Andrelina? Deu muito esclarecimento aqui, né? Hoje rememorou tudo da mentoria de liderança sistêmica, que já tem acho quase um ano que você fez o curso, né? Estou te esperando lá no presencial, em São Roque, em setembro. Muito bom te ver aqui. Até sexta que vem, 8 da manhã, ok? Super beijo para vocês todos. Tchau!